Quando a gente trabalha com filtros, uma das principais utilidades dos filtros é a eliminação do ruído. Como a gente sabe, o ruído é um sinal aditivo, né, que aparece contaminando os sinais que a gente utiliza para a medição. Então, normalmente, o ruído é um sinal que está com amplitude pequena e que está disperso em todas as frequências. Pode ser que o sinal de ruído esteja concentrado nas baixas frequências, pode ser que esteja nas altas frequências, ou pode ser que esteja concentrado numa faixa de frequência específica. Dependência disso aí, você vai utilizar um filtro, seja passa baixa, seja passa alta, ou seja, passa banda, para eliminar o sinal de ruído. Né? Lembrando que normalmente é utilizada a relação sinal-ruído, SNR, para contabilizar a quantidade de ruído que tem um sinal. Lembrando que a relação sinal-ruído, ou SNR, é uma medida da relação entre a potência do sinal de ruído e a potência do sinal. Então, existem duas classificações para os tipos de filtros. A gente tem os filtros que são passivos, bem práticos, implementar, e os filtros que são ativos. Os filtros passivos são aqueles que eles não podem amplificar o sinal. Bem? Eles podem modificar a resposta de frequência do sinal de entrada, porém eles não podem amplificar o sinal, eles não podem fornecer uma energia maior para o sinal daquela com que ele foi excitado. Então, por exemplo, aqui temos aqui o caso básico, que seria o filtro passa-baixa, que todo mundo conhece, seria o filtro RC. Né? Como a gente calcula a resposta de frequência desse filtro? Basicamente, você vai ter que fazer o quê? Determinar qual é as equações diferenciais que caracterizam o filtro, né? Seria esse caso aqui. Você vai aplicar a transformada de Fourier, continuando o tempo, né? Para essa equação diferencial. Né? E depois você vai determinar que coisa? A resposta de frequência do filtro, que seria a relação entre a saída e a entrada do filtro. Né? Você vê que essa resposta de frequência é a transformada por el contínuo tempo da resposta ao impulso do sistema. De que sistema? Desse aqui. Então, nesse caso aqui, você tem que a resposta de frequência é dada por 1 sobre J ômega RC mais 1. Né? A gente fazendo o gráfico de módulo e fase do sistema, a gente chega nessa expressão aqui. Ou seja, utilizando J ômega como variável independente ou utilizando F como variável independente. O que interessa aqui é o seguinte, calcular a largura de banda. A largura de banda, normalmente a gente vai utilizar aquela 11. Hein? A amplitude do sinal cai pela metade. Isso significa que, utilizando o sinal de módulo, a amplitude é dividida por 1 sobre, ou seja, multiplicada por 1 sobre raiz de 2. Né? Então, nessa banda, nessa largura de banda, o que interessa é que o filtro ele transmita sem distorcer o sinal. Portanto, a fase dele tem que ser linear nessa largura de banda. Né? Quando a gente trabalha com filtros passivos, a gente basicamente vai trabalhar com 3 tipos de componentes. Seriam resistores, indutores e capacitores. Né? Cada um desses ele tem uma impedância determinada. Essa impedância ela está em função de quê? Da frequência. Né? Caso o resistor ele é imune a variações da frequência. Já para o caso do indutor e do capacitor, né? Ele vai estar afetado pela frequência do sinal. Então, para o nosso caso, do filtro, né? A gente pode fazer o quê? Bom, para determinar qual é o valor do espectro para ômega igual a 0, né? A gente tem que para ômega igual a 0, o filtro vale 1, o espectro vale 1, e para ômega igual a infinito, o filtro vale 0, porque dá a entender que um filtro passa abaixo. Uma outra configuração seria isso aqui, que seria o caso para um filtro passa-faixas. Né? A gente pode repetir o mesmo procedimento, a gente calcula as equações diferenciais do circuito e depois a gente determina a transformada Fourier continuo tempo para essa equação diferencial. Né? Coloca relação entre o sinal de saída com o sinal de entrada e
determina qual é a resposta em frequência do filtro. A partir dessa resposta em frequência, a gente monta o gráfico do módulo e faz. Certo? Então, deixo para vocês, em casa, determinar qual é a resposta em frequência desse filtro. Além dos filtros passivos, também existem os filtros ativos, os chamados amplificadores operacionais. Esses amplificadores operacionais, a potência de saída do filtro é maior que a potência do sinal de entrada. Como ele consegue fazer isso aí? Bom, simplesmente porque esse amplificador operacional está ligado a uma tensão maior. Então, ele vai poder passar parte da sua tensão de alimentação para o sinal que está excitando ele, e, portanto, ele pode amplificar até um determinado valor esse sinal de entrada. Então, basicamente seria um amplificador operacional, acho que vocês conhecem já. E existem diferentes configurações dos filtros ativos, desses amplificadores operacionais, que tem que levar em consideração dois pontos. Para quem não se lembra muito de como que funcionam os amplificadores operacionais, vou dar aqui duas dicas super importantes. A primeira é o seguinte: a tensão entre os dois pontos de entrada, o negativo e o positivo, eles estão na mesma tensão. Ou seja, é como se tivesse um fio aqui unindo os dois. Ou seja, não existe diferença de tensão entre a entrada positiva e negativa do amplificador operacional. Ou seja, esse ponto aqui é o mesmo ponto que esse aqui. Não existe diferença de tensão nenhuma. E a outra condição que tem que ser levada em consideração é que ele tem uma impedância infinita, ou seja, a corrente que vem por aqui vai passar completamente toda para aqui em cima, ou seja, não vai entrar corrente nenhuma para dentro do amplificador operacional. Levando em consideração essas duas características dos amplificadores operacionais, então a gente pode determinar o circuito associado a cada um do amplificador operacional. As configurações mais comuns são a configuração inversor, essa aqui, onde o sinal está sendo conectado à parte negativa do amplificador operacional, e a configuração do inversor, onde o sinal está ligado à parte positiva do amplificador. A partir daí, você pode ter inúmeras configurações para os amplificadores operacionais, são para esses tipos de filtros ativos, podem ser filtros, podem ser configurados como filtro passa baixa, passa alta, alta faixa, passa banda, integradores, derivadores, etc. Okay? E bom, por exemplo, esses aqui, a gente posso deixar para vocês calcularem em casa que tipo de filtro é implementado aqui com essa configuração. Já está. Passei para vocês aqui a resposta de frequência do filtro e você precisaria determinar que coisa o gráfico do módulo faz desse filtro. Então, basicamente, está aqui é a parte referente aos filtros. Vou deixar para vocês esse estudo individual e a solução dos seguintes exercícios, esses que aparecem aqui.